E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hockman. Essa edição aqui é da Dublinense, belíssima, né? E a tradução é de Diego Grando. Esse livro aqui fala sobre 39 mulheres e uma menina que se encontram presas em um porão, na verdade dentro de uma jaula, dentro de um ambiente que elas pensam ser um porão, e aí depois a gente descobre se é ou não realmente um porão. Essas 39 mulheres não têm muitas lembranças do mundo fora do porão, fora da jaula, e aí se tem uma discussão aqui do porquê que poderia ser, porquê que as memórias delas estão tão nebulosas. E a menina entrou, foi presa, ainda muito jovem, praticamente uma bebê, então ela realmente não lembra de nada fora do porão, então a vida dela foi dentro dessa jaula. Essa jaula é tudo que ela conhece. Lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi no canal de Emily, que é uma booktuber canadense. O canal dela é Books with Emily Fox. Ela falou muito bem desse livro. Ela leu ele em inglês primeiro e depois leu no original em francês, né? Porque a primeira língua dela, a língua materna, é o francês. Ela falou tão bem desse livro, e pelo que ela falou, eu fiquei muito curiosa. E aí, quando eu vi que tinha uma edição em português, eu vou comprar, experimentar pra ver o que é que eu vou achar. Eu diria que foi uma grata surpresa, mas não foi uma surpresa, porque eu esperava que eu ia gostar, mas mesmo assim foi um pouco surpreendente, porque não só eu gostei, como ele virou um dos favoritos da vida. A minha jornada de leitura com ele foi muito interessante, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui. Então, eu tinha as expectativas bem altas pra esse livro. Eu não sei porque eu achava que ele seria mais um livro feminista. Eu acho que justamente por causa dessa história das mulheres presas em uma jaula, sem contato nenhum com o mundo exterior, a menção de homens, pelo menos pela sinopse, era só como guardas que ficam lá vigiando elas. E não, eu tive uma surpresa porque ele é mais humanista do que feminista. Não me entendam mal, tá? Ela não quer dizer que feminismo aqui não é necessário, coisa do tipo, ou aquela coisa do nem feminista, nem machista, humanista. Não é nesse sentido que eu digo humanista, tá? Mas eu digo que ele é uma reflexão muito maior humanista, porque vai justamente analisar e falar sobre o que faz de nós humanos, o que é ser humano, né? Não falar sobre e definir o que é, mas ter uma reflexão sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Apesar de eu ser feminista e de eu gostar muito de ler livros feministas e tudo isso, foi uma grata surpresa, porque não era algo que eu tava esperando e a reflexão foi diferente do que eu esperava, mas de um jeito muito, muito bom. E aí, sobre essa reflexão do que faz nós humanos, a gente vê muito uma reflexão sobre comunicação. Afinal de contas, nós somos seres racionais, a gente criou linguagens, a gente criou escrita, a gente criou meios de comunicação, inclusive meios para abranger a comunicação, como rádio, TV, mídias sociais e por aí vai. Então, nós somos seres extremamente sociais. Então, uma parte do ser humano é ser social, não necessariamente ser uma pessoa completamente extrovertida que gosta de estar em festas o tempo todo. Quando eu digo social, não é isso, né? Porque hoje em dia a gente se associa muito a essa coisa de ser completamente extrovertido e sair muito. Não, o ser extremamente social que eu quero dizer é ter uma relação com o outro, precisar se comunicar, querer se comunicar, ter essa necessidade de comunicação. Então é bem interessante como ela fala sobre isso aqui, porque a narradora aqui no início, ela inclusive faz muitas perguntas para as mulheres mais velhas, e às vezes as mulheres mais velhas não querem falar sobre isso. Então é bem interessante porque traz essa conversa do tipo, ok, talvez o que a gente vai conversar agora não seja essencial para a situação em que a gente tá, talvez não vá mudar muita coisa, mas eu sinto essa necessidade de comunicação, eu sinto essa necessidade de compartilhar conhecimento. Então eu achei isso muito interessante, e junto com isso também ela fala muito bastante sobre o afeto e o que a falta do afeto faz com a pessoa. Mesmo que o afeto possa ser dado de formas diferentes, possa ser um afeto dado através do contato físico, ou afeto através de um ato de serviço, ou através de um presente, né? Tanto é que nós temos as diferentes linguagens do amor. O afeto é extremamente essencial pra gente como pessoa, pra gente se desenvolver e começar a se conhecer e querer conhecer o mundo. Então a gente vê o que a falta de afeto faz com essa narradora que nasceu não, né, mas assim, cresceu dentro dessa prisão. O que é que isso faz com ela, como é difícil pra ela entender algumas coisas, entender algumas relações. Então é bem interessante isso. Por quê? Por que ela não recebe afeto? Só pra explicar, assim. Elas estão dentro dessa jaula, dentro desse porão, e aí, como eu falei, os únicos homens que elas têm contato assim, né, estão no mesmo ambiente, são 3 guardas. Na verdade, eu acho que seriam 6 guardas, porque tem a troca de turno, né? E aí eles ficam, em cada turno, 3 guardas, eles ficam andando em volta da jaula sem parar em nenhum momento. E eles têm um chicote na mão, e aí se elas encostarem uma nas outras, eles dão uma chicotada. Se elas tiverem emoções muito grandes, tipo, sei lá,
chorar ou brigar, gritar uma com a outra, dar uma chicotada. Então eles criam um ambiente em que é impossível de se compartilhar emoções, tanto amor, quanto raiva, quanto alegria, quanto desespero. E são coisas que a gente precisa viver como ser humano. A gente precisa, quando a gente tem alguma coisa dentro da gente, a gente precisa colocar pra fora. E, inclusive, dentro de um ambiente como esse, em que elas poderiam criar relações pra conseguir sobreviver e ter uma relação de afeto pra, pelo menos, achar alguma luz ali no fim do túnel, elas são privadas disso. As mulheres mais velhas, elas já tiveram contato com o amor, já tiveram contato com tudo que faz da gente humano, as relações humanas. No caso, o amor, o carinho, a briga, a felicidade, a tristeza, por aí vai. Elas tiveram contato com isso. Então, elas meio que se adaptam à forma como elas têm que viver dentro dessa jaula, mas elas ainda assim lembram de alguma forma. Agora a menina não sabe o que é isso, ela não lembra o que é receber um abraço, um beijo na bochecha. Inclusive, ela não pode ser, por exemplo, se ela fizesse alguma coisa errada, as mulheres não podiam reclamar com ela, sabe? Dizer, não pode fazer isso, porque senão os guardas iam lá e castigavam elas. Então, uma parte da educação que também é ouvir o não, também é ouvir o que você pode ou não fazer, saber o que é certo ou errado, que é essencial quando a gente tá crescendo, essa menina não tem. Esse livro fala muito sobre autoconhecimento também, sobre como é que você pode se conhecer se você é privada de algumas coisas, de algumas experiências extremamente humanas, e como é que você vai se autoconhecer dentro de uma circunstância em que o essencial, na verdade, é a sobrevivência. Então, se você tá sempre preocupado com se você vai ou não sofrer algum tipo de violência, se você vai ter ou não o que comer, se você tá preso ou não dentro de um lugar, como é que você vai se autodescobrir e saber quem você realmente é? Se você nem tem tempo pra pensar nesse tipo de coisa, pra parar e refletir assim, quem eu sou? Ou talvez você tenha tempo, mas você não sabe como parar e refletir isso necessariamente. E aí é bem interessante porque a escrita aqui tem um desenvolvimento da personagem, da narradora, que é bem interessante, porque ela começa com muita raiva das mulheres, porque as mulheres não querem falar algumas coisas sobre a vida fora da jaula pra ela, e ela não entende que é porque ela é muito jovem, porque ela é criança, e que isso é normal. Às vezes, quando a gente é criança, a gente fica com raiva, né, porque a gente não tem essa entrada no mundo adulto, porque a gente tá na pré-adolescência, então a gente pensa que a gente já é muito grande, mas na verdade a gente é uma criança ainda. E aí foi bem interessante a minha leitura, porque no início eu fiquei, nossa, eu não sei se eu vou aguentar ler isso daqui, porque essa narradora é bem chata com as mulheres, assim, tipo, vocês estão numa situação que é completamente desumana, e aí tu tá exigindo ainda que as mulheres ajam de determinada forma ou não, tipo, elas estão tentando sobreviver. Mas aí é isso que é interessante, porque você com o tempo vai compreendendo que essa narradora que cresceu nessa jaula, ela não sabe o que é viver fora dela. Então, ela não compreende que para as mulheres é extremamente difícil estar ali. Para ela é também extremamente difícil. Ela almeja a liberdade, ela sonha com isso, ela quer muito isso, ela imagina o que é que tá lá fora. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem como sentir falta de algumas coisas que ela não conhece e que as mulheres sentem falta. Então, é muito interessante ela começar a compreender isso, começar a compreender o outro e ver o outro como uma pessoa também, né, com seus sentimentos e suas aflições. Então é bem legal esse desenvolvimento dela, até chegar ao final do livro e você vê o quanto ela cresceu, assim. É muito, muito interessante, é muito bem desenvolvida essa personagem. Eu acho que através do crescimento e do desenvolvimento dessa personagem, ela vai justamente fazendo essa reflexão do o que é ser humano, né? O que é viver como um ser humano, né? Será que aquelas coisas que a gente diz que não são essenciais, realmente não são essenciais? Por exemplo, a gente normalmente, quando a gente fala atividades essenciais ou coisas essenciais, a gente pensa em comida, higiene e saúde. A gente pensa em higiene porque é muito importante você estar limpo, inclusive para ter saúde. A gente pensa em saúde porque, enfim, você precisa de saúde para sobreviver, e comida porque é essencial para manter o seu corpo funcionando. Mas aí a gente vê que essas coisas que talvez a gente não veria como essencial, como a arte, que qualquer artista, qualquer pessoa que ame a arte, que trabalha com arte, sabe que a arte é essencial, mas tem muita gente ainda que acha que a arte não é essencial. Mas aí, aqui a gente vê realmente como essas coisas são extremamente essenciais, sabe? Uma artezinha aí no cinema pra ver um filme, pra você se distrair, um livro pra você ler, uma música pra você escutar e dançar, sabe? Na verdade, não só a arte em si, mas como atividades de lazer são extremamente importantes. E é interessante aqui porque em todo o livro, em toda a vida dessa narradora, na verdade, ela não tem momentos de prazeres completos, digamos assim. Por mais que ela tenha momentos em que ela encontre coisas diferentes e que ela experimente sensações muito boas, ela não tem aquela sensação de prazer completo porque ela nunca foi uma pessoa livre. E, inclusive, esse livro também
mostra isso, que é essencial para você se sentir humano, se sentir dentro da sociedade, é você ter a liberdade, né? Coisa que essas mulheres foram privadas aqui, que essa menina também foi privada. Eu não vou falar o que acontece no meio do livro, pra não dar spoiler, porque eu não sei se todo mundo sabe o ponto de virada do livro, mas mesmo nesse ponto de virada, a análise é muito sobre os tipos de prisões também que a gente vive, sabe? Que às vezes as prisões podem ser físicas, mentais, né, emocionais. Então é bem interessante que ela traz aqui sobre liberdade de forma geral. Eu falei do desenvolvimento da narradora, como é muito bom, e isso mostra como a escrita é boa, e eu acho que a escrita em si, eu gostei bastante. É uma escrita que é bem tranquila de ler, bem fluida, certo? Não é uma escrita necessariamente cheia de floreios, mas ao mesmo tempo é um livro bem escrito, sim, certo? Eu não leio e penso, nossa, é bem simplista, né, essa formação de frases aqui, e como ela usa as coisas na linguagem. Não, é um livro fluido de ler, sem muitos floreios, mas é bem escrito, sim. E, de fato, se você vai ler esse livro e espera muita ação porque é sobre, talvez, ficção científica, talvez mistério, porque elas estão presas e a gente quer descobrir o que é que vai acontecer. Se você vai ler esperando ação ou thriller ou qualquer coisa assim, você vai se decepcionar, porque o livro não é sobre isso. O livro é mais um acompanhamento da vida dessas mulheres e reflexões no meio do caminho. Então o livro realmente tem uma certa repetição de coisas, tem uma certa monotonia. Teve uma hora no livro que eu fiquei, nossa, meio monótono, né? Nem sei como é que eu vou me sentir quando eu terminar esse livro. E aí por isso que eu digo que é interessante a minha jornada com esse livro, porque no meio dele eu cheguei a pensar, nossa, eu não sei se eu vou gostar muito desse livro, o que é que eu vou achar. Eu realmente, no meio dele, eu ainda não sabia que ele ia se tornar um favorito pra mim. Tinha muita coisa que eu tava achando interessante, mas ao mesmo tempo eu tava, não sei. E aí, quando eu terminei esse livro, eu fiquei, nossa, é um favorito. Quando eu terminei esse livro, eu finalmente compreendi os momentos de monotonia e de repetição do livro. Eles são intencionais. Não que eu não tenha percebido que eram intencionais, eu já tinha percebido que eram, sim. Mas eu consegui apreciar eles de forma melhor. Porque esses momentos de monotonia e repetição fazem a gente sentir algo, fazem a gente sentir esse cansaço, esse tédio, que é exatamente o que a narradora sente. Então a gente consegue realmente, claro que não completamente, porque a gente não tá vivendo o que ela tá vivendo, então não tem como a gente saber exatamente o que é viver nesse universo, nessa situação aqui, mas a gente sente um tipo de sensação e emoção que ela tem no meio do livro, e inclusive quando vai acontecendo coisas que você espera que seja uma surpresa, que seja uma coisa muito boa e há decepção, você sente aquela decepção profundamente porque você sabe o quanto ela queria que aquela coisa acontecesse. Ou então quando alguma coisa acontece e realmente é uma surpresa, você fica assim extasiado porque você fica, poxa vida, a gente tava esse tempo todo na monotonia e agora isso daqui aconteceu, sabe? Então eu acho que a escrita funciona muito bem por conta disso. Enfim, é muito bonito, tem belíssimas reflexões aqui. Quando ela fala que eu que nunca conheci os homens no título, é muito interessante porque você pode ser induzido a pensar que é porque ela nunca viu um homem na vida ou algo assim. Não, mas ela viu homens na vida, só que ela nunca teve relações pessoais com nenhum homem. Eu não tô nem dizendo relações românticas, tá? Eu tô dizendo relação de forma geral. É esse o sentido, e eu acho que abrange mais, não é só conhecer os homens, o gênero masculino, digamos assim, mas é conhecer a raça humana, conhecer o que é viver na sociedade completamente humana e viver em liberdade dentro dessa sociedade, dentro desse mundo. Inclusive, falando das reflexões lindas que ele faz, tem um aqui mais pro final do livro que é muito, muito bonito. Eu vou ler pra vocês, eu não vou... Vai ter uma parte aqui no meio que eu vou cortar, que eu vou pular, tá? Tem um mínimo spoiler, assim, mas assim... Ai, gente, vale a pena, por favor, escutem essa citação aqui, porque é muito, muito bonito. Sei muito bem, mesmo quando afirmo o contrário, que eu sou a única pessoa viva neste planeta que quase não tem estações. Só eu posso dizer que o tempo existe, mas ele passou por mim sem que eu o sentisse. Eu vi as outras mulheres envelhecerem, vou até o espelho, me olho, imagino que essas rugas nas minhas bochechas e ao redor dos olhos não existiam no passado, mas não me lembro do meu rosto antes das rugas. Tinham me explicado o que eram as fotos, mas não tenho nenhuma. Tudo o que sei sobre o tempo é que os dias se sucedem. Eu sinto sono e durmo, sinto fome e como. E, é claro, eu conto. A cada 30 dias digo que um mês se passou, mas são apenas palavras. Elas não me dão realmente o tempo. Será que nunca se tem tempo quando se está sozinho? Só é possível obtê-lo observando sua passagem pelos outros. Ok, aí eu vou cortar essa partezinha e continuar, tá? Pro que realmente me interessa aqui. A alternância dos dias e das noites não passa de um fenômeno físico. O tempo é uma questão para os seres humanos e, francamente,
Como é que eu poderia me considerar um ser humano? Eu, que só conheci 39 pessoas e todas mulheres. Acho que o tempo deve ter a ver com a duração da gravidez, o crescimento dos filhos, todas essas coisas que não experimentei. Se alguém falasse comigo, haveria tempo, o início e o fim do que me foi dito, o momento em que eu respondo, as palavras seguintes. A menor das conversas dá origem ao tempo. Talvez eu tenha tentado criá-lo ao escrever estas páginas. Eu as começo, as encho de palavras, as coloco umas sobre as outras e continuo não existindo, já que ninguém as lê. Deixo elas para algum leitor desconhecido que provavelmente nunca chegará. Não tenho certeza de que a humanidade tenha sobrevivido ao acontecimento misterioso que determinou a minha vida. Mas se esse leitor vier, ele vai lê-las e eu terei um tempo na cabeça dele. Ele terá meus pensamentos nele. Ele e eu, assim, misturados, constituiremos algo vivo, que não será eu, já que estarei morta, e que não será mais ele tal como era antes da leitura, já que minha história, somada à sua mente, passará a fazer parte do seu pensamento. Me diga, depois dessa citação, se não vale a pena ler um livro desse. Eu não sei se eu deixei vocês curiosos o suficiente para ler esse livro, eu espero que sim, porque vale muito, muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like, um comentário aí embaixo, porque ajuda muito o canal. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijão, e eu vejo vocês no próximo vídeo.